Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. As tempestades vejo teu poder reinar, e por onde
que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é algo que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado já há bastante tempo. Tem sido um desafio pessoal, né, de mergulhar na palavra de Deus, vivê-la intensamente, experimentá-la em todas as áreas da minha vida, em todas elas. E pensando nisso, né, como a palavra de Deus é a voz de Deus. Né, quando nós falamos de comunicação, nós falamos de 3 aspectos básicos, simples, né? Temos o comunicador, temos a mensagem que precisa ser comunicada e o receptor. Né? E para essa mensagem ser passada com clareza, de uma forma que ela seja compreendida, entendida, interiorizada, quanto menos ruído, quanto menos barulho, quanto menos coisas envolverem, mais fácil vai ser dela chegar no receptor, não é verdade? E se nós trouxermos isso para a nossa vida hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos calar as vozes, os ruídos, o barulho que está à nossa volta, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Né? Basta nós ligarmos os noticiários. Quantas vozes, quantas coisas têm sido ditas, faladas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E se nós deixarmos essas coisas entrarem no nosso coração, nós deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós. E mais do que isso, né? Se formos nas redes sociais, você vai ver sobre um mesmo assunto, uma pessoa falando uma coisa como certeza, verdade absoluta. Outra pessoa sobre o mesmo assunto também, certeza, verdade absoluta, mas totalmente diferente um do outro. Né? Médicos não concordam a respeito de um assunto, políticos do mesmo assunto. Né? A única verdade imutável, que era a mesma ontem, é hoje e será para sempre, é a palavra de Deus. Né? Antigamente, o homem não tinha certeza que a Terra era quadrada. Hoje, isso não é mais verdade. A Terra é redonda. A verdade do homem não é a verdade. A única verdade é a palavra de Deus. Então, o meu primeiro ponto é: ouça a voz de Deus. Né? Cale todas essas outras vozes e ouça a voz dele. Olha o que a palavra dele diz para nós em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, concordem com Deus. Esteja com Deus, esteja na mesma missão que Deus, a respeito da palavra dele, daquilo que ele diz. Assim, nós resistimos cada vez que o diabo tenta nos atacar, de que forma for, e ele foge. Essa é a verdade. Né? O diabo usa circunstâncias, né? Pessoas, uma série de coisas para nos distrair, tirar o nosso foco de Deus, da palavra dele, de Jesus. Né? Não preste atenção, não fixe seus olhos naquilo que você vê, e muito menos naquilo que você sente. Se isso não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, não é verdade, não é para ser assim. E nós, ouvindo a voz de Deus, nos sujeitando a essa palavra, nós podemos mudar essas situações. Quantas vezes temos sentimentos que não são verdade, mas nós sofremos por isso, acreditamos que aquilo é verdade, perdemos tempo, nos desgastamos, ficamos paralisados de medo. Né? Vem pensamentos: está muito difícil, está doendo, eu estou sentindo dor, sim. Mas isso está de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus não diz que Jesus já levou todas as nossas dores? Esta é a verdade. Essa é a realidade espiritual que nós devemos experimentar na nossa vida material, na nossa vida física. Né? Então, os pensamentos de que você não pode, você não consegue, não são a verdade. A verdade é que você é mais que vencedor em Cristo. Você é a imagem e semelhança dele. Tudo que o teu pai pode, você também pode, eu também posso. Nós mesmas limitamos aquilo que nós podemos fazer, alcançar, tocar. Porque tudo aquilo que há em Jesus, a plenitude da glória que habita nele, também habita em nós que estamos nele.
Nós temos a mesma posição que ele. Né? Deixe a palavra de Deus guiar o seu caminho. Olha o que diz lá em Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não importa a escuridão, o momento tenebroso que o mundo pode dizer que estamos enfrentando, nós somos filhos de Deus e a palavra dele é a luz. E ela guia o nosso caminho, ela nos diz o que fazer a seguir. Não o que os especialistas dizem que vai acontecer, não, o que a palavra de Deus diz. E a palavra na minha boca, na sua boca, é verdade. Olha o que diz lá em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graça, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. E o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não tem nada que nossos olhos naturais possam ver, que nosso corpo físico possa sentir, que deva tirar nossa paz, nos tornar ansiosos, preocupados. E Ele promete que quando nós fixamos os olhos na verdade, na palavra, a paz dEle nos guardará o nosso coração, a nossa mente todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, todas elas. E como um segundo ponto, eu quero destacar, seja uma testemunha viva de que a palavra de Deus é verdade. Quando é assim, significa que nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E Deus não é homem para mentir. E quando na Bíblia diz que a vontade dEle é boa, é porque ela é boa. Não duvide, independente do momento que você está vivendo. Ele é soberano e Ele é poderoso para que todas as coisas se alinhem com a boa vontade dEle. Ela é perfeita, ela é agradável. Essa é a verdade. E eu quero basear esse tópico, de ser uma testemunha viva de que a palavra de Deus é verdade em duas histórias da Bíblia, uma do Velho Testamento e uma do Novo. No livro de Esther, relata a história dessa jovem, chamada Esther, judia e órfã, que foi criada por seu primo Mordecai. Vivia no reino da Pérsia, na época do exílio do povo de Israel, quando eles estavam dispersos em vários outros reinos, não vivendo em Israel. E o rei desse império, que era o mais poderoso da época, chamava-se Assuero. E ele fez um banquete e queria mostrar a sua rainha, que na época era a rainha Vasti, para todos os príncipes, para todas as pessoas, e ela se recusou a ir à presença do rei. E o rei, aconselhado por sábios, por seus nobres, por seus príncipes, foi aconselhado de destituí-la como rainha, que o rei nunca mais a visse, que ela perdesse todos os seus direitos, para que as outras mulheres não se influenciassem por esse comportamento e viessem a agir também assim com seus maridos. E isso aconteceu. Mas passado algum tempo, o rei se sentiu só e quis uma outra rainha. E os seus príncipes o aconselharam a buscar em todo o seu reino, de todos os povos que habitassem ali, moças belas, formosas, jovens e virgens. E elas deviam ser levadas para o palácio do rei e passar por um período de 1 ano, mais ou menos, de tratamentos de beleza, de purificação, de embelezamento, de ganhar perfumes, para então se apresentar ao rei e ele poder escolher quem seria essa rainha. Então, imagina quantas mulheres participaram desse concurso de beleza, digamos assim. E a Bíblia diz que quando chegou o dia de Esther se apresentar ao rei, ela fez aquilo que o guarda que cuidava dela, o eunuco, a orientou. E ela se apresentou ao rei. E a Bíblia diz que o rei amou a Esther, mais do que todas as outras virgens que se apresentaram a ele, mais do que todas as outras mulheres. E ele colocou na cabeça dela a coroa. E ela foi escolhida rainha. Então, Esther, órfã, judia, tornou-se rainha do reino mais poderoso da época. E ela vivia como tal. Passado algum tempo, o primo dela, que a criara, descobriu uma trama feita por um nobre de confiança do rei para destruir, aniquilar todos os judeus que viviam no Império da Pérsia. E tinha lá no passado dificuldades, problemas com os judeus por causa dos seus antepassados, e ele queria resolver esse problema. E o problema era, vou matar todos os judeus.
E ele estava manipulando e convencendo o rei para que isso acontecesse. E Mordecai foi buscar ajuda onde? Em Ester, que era a rainha. E Ester, quando ouviu essa notícia, ela teve medo. Ela não disse para Mordecai, claro que eu vou falar com o rei, vou resolver esse problema, não vai ter mal nenhum sobre o povo judeu. Não, ela teve medo. O rei Assuero, ele estava vivendo uma fase muito difícil como político. A Pérsia estava envolvida em guerras com a Grécia, ele estava perdendo muito dinheiro, o exército, ele não estava num bom momento. E tinha uma regra naquele reino que se qualquer pessoa se apresentasse ao rei sem ele ter convidado, ela poderia morrer caso o rei não estendesse o seu cetro. E Ester disse para Mordecai, Mordecai, eu não posso fazer nada, faz mais de um mês que eu não vejo o rei, e se eu chegar até ele sem ser convidado, eu posso morrer. Mas Mordecai, ele não se calou. Ele falou para Ester, Ester, não pense porque você é rainha e mora no palácio, que esse mal não vai sobrevir sobre você. E ainda disse, e será que não foi para um dia como esse que você se tornou rainha? E aquelas palavras entraram em Ester. E ela falou, será que não foi para um dia como esse que eu me tornei rainha? E daí ela decreta um jejum, e ela faz um jejum de 3 dias e 3 noites, antes de se apresentar ao rei. E antes, quando eu li essa história, eu pensava, né, Ester jejuou para que Deus amolecesse o coração do rei, para que ele tivesse num dia bom, no dia que ela fosse se apresentar a ele, para que as coisas sobrenaturalmente se ajeitassem, para que quando ela pedisse o rei fosse favorável. Mas sabe por que Ester jejuou? Por ela, para que ela pudesse se ver naquela palavra. Será que não foi para um dia como esse que eu nasci? Ela precisava se enxergar como rainha. Ela era rainha, mas ela não reinava. Ela tinha poder, autoridade, influência para fazer tantas coisas, beneficiar tantas pessoas, mas ela não usufruía dessa posição que ela tinha. E ela precisava se enxergar naquela palavra. E quando isso aconteceu, após esse período, a Bíblia diz, no livro de Ester, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. E um pouquinho antes, diz que Ester, ela se vestiu com seus trajes reais, os melhores trajes. Ela se vestiu de quem ela era, de rainha. Sabendo quem ela era e sabendo, para um dia como esse eu nasci. Para um tempo como esse é que eu existo. E quando ela se apresentou ao rei, vocês viram, ela não falou nada. Ela se apresentou ao rei como quem era, sabendo quem é. Como a verdade imutável na vida dela. E o rei prontamente diz, o que você quer? Mesmo que você me peça metade do reino, eu te dou. E Ester alcançou o favor do rei. O povo judeu não pereceu, pelo contrário, cresceu, se fortificou. E ela sim pôde usufruir daquela posição, sendo quem ela era. Sabendo a autoridade, a influência, o poder que ela tinha. E a história se desenrola totalmente diferente. E assim é na nossa vida. E um outro exemplo que eu quero usar, daí no Novo Testamento, está lá no livro de Atos, capítulo 28, do versículo 3 a 6. Ele narra a história de Paulo, né? Quando ele parte numa viagem de navio, esse navio naufraga e todas as pessoas do navio vão parar na ilha de Malta. E olha o que acontece quando ele chega na ilha. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Então, olha que história maravilhosa. Paulo,
bem recebido na ilha de Malta pelas pessoas que moravam lá, vão se aquecer depois do naufrágio, de estarem todos molhados. Primeira coisa que acontece, uma víbora pica ele. Os moradores da região, por terem aquela expectativa que vocês viram, esperando ele inchar, morrer de repente, eles já tinham visto aquilo acontecer. Eles conheciam aquela cobra, sabiam da letalidade que acontecia quando uma pessoa era picada por ela, do poder do veneno dela. E Paulo, o que ele faz? Ele sacode, como se fosse uma formiguinha, um nada no fogo, e não dá nem bola. Ele não ficou pensando, agora tem veneno letal correndo nas minhas veias, o que será? Ai, não, em nenhum momento Paulo titubeou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que em Cristo Jesus ele era uma nova criação, que aquilo que dita as leis do mundo natural não é o que dita a lei do mundo espiritual. E nós somos seres espirituais. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eis que eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada nos fará dano algum. Paulo tinha certeza dessa verdade. Pensa se acontecesse com um de nós isso. Nós também podemos experimentar isso, nessa e em tantas outras áreas da nossa vida. Se nós ouvirmos a voz de Deus como a única verdade, imutável, absoluta, nós podemos ver as circunstâncias à nossa volta se alinharem a essa verdade. Quando sabemos quem somos, sabemos que a palavra de Deus é verdade, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele em todo o tempo. A vontade de Deus não é que as pessoas sofram com o vírus, que sofram presas dentro de casa, que sofram com assassinatos, com corrupção. Não é a vontade de Deus. Nada de ruim que vem de Deus, vem do diabo. E a Bíblia nos diz, resista e ele fugirá. Resistimos como? Pela palavra. Há uma promessa bíblica, uma palavra de Deus para cada coisa da nossa vida, nós só precisamos encontrá-la. E assim como Esther, fazer com que ela seja a nossa verdade. Nós sermos um com essa verdade. E as coisas se alinham a essa verdade. Aquilo que já é espiritualmente, aquilo que já é como Deus vê, se materializa. E nós vemos também. Nós temos aprendido com o nosso pastor, declare aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Declare aquilo que você quer sentir, não o que você está sentindo. Porque baseado na palavra de Deus. Né? Olhe algumas promessas que Deus tem para nós e traga essas promessas para o tempo de hoje, para o presente, elas são para o agora, para que a gente experimente e viva isso agora. Olhe, todos os meus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz dos meus filhos. Declare isso sobre a sua família, sobre os seus filhos, é assim. Eu sou como a árvore plantada junto a ribeiros, e tudo o que eu faço prospera, tudo o que eu faço dá certo. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou abalado. Eu permaneço firme, em pé, avançando, não retrocedo. Porque Deus nos deu espírito de poder, de ousadia e não de medo. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor dele. Nada pode nos separar do amor dele. E o amor dele é a força mais poderosa que existe. Nele nós somos saudáveis, somos produtivos, somos inteligentes, somos prósperos, criativos. Nós somos a solução, a resposta para o mundo. Nascemos para abençoar. Essa é a nossa nova natureza. Governar, ditar as regras, comandar e as coisas acontecem. Se alinham à verdade. Quando nós somos um com ela. Quando ela é viva em nós. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. Mas ela cumpre tudo aquilo que ela veio cumprir. Amém?